Olá, pessoal, vamos começar hoje nosso curso de raciocínio matemático. Então, a gente dividiu de duas formas, né? O raciocínio lógico, propriamente dito, a gente já disponibilizou todas as aulas, e agora esse é o raciocínio matemático, que a gente basicamente dividiu em 3 encontros que a gente vai falar de matemática básica, que tem razão, proporção, regra de 3, equações, funções, esse tipo de coisa que é demandada pelos concursos, principalmente da ESAF, né? Então, quem está interessado aí em na Receita Federal, isso daí inevitavelmente cai nas questões. A gente também, daí na segunda aula, a gente vai falar de matrizes, determinantes e sistemas lineares, e na terceira aula a gente vai falar de geometria e trigonometria. Qual que é um ponto importante que eu acho deixar claro para todos vocês? A teoria é muito, muito extensa, então é basicamente tudo que a gente aprendeu no colégio, né? Então essa é a dificuldade dessa parte do raciocínio matemático. Mas o que a gente vai fazer, a gente vai olhar os principais tópicos pedidos nas provas, tá? Então a gente não vai ficar vendo teoria à toa. Então basicamente nesse curso de raciocínio matemático, eu vou pincelar um pouco da teoria, o que é necessário para a gente resolver exercícios, tá bom? Então essa é a proposta do curso, ser o mais objetivo possível, porque a teoria é muito, muito extensa, tá bom? Então vamos começar aqui o nosso curso, dando uma olhadinha no nosso cronograma. Então o curso, como eu falei para vocês, vai ser dividido em 3 aulas, onde a primeira aula é a aula mais pesada, que eu chamei aqui de matemática básica, porém tem tópicos um pouquinho avançados de matemática. Mas então a gente vai ver razão e proporção, regra de 3, a simples, a composta, a proporcional e a inversa, porcentagem, progressões aritmética e geométrica, né, o famoso PA e PG, equações, inequações, funções, polinômios e números complexos. Então isso a gente vai ver tudo na aula 1, sempre mesclando a teoria básica que a gente precisa para resolver exercícios. Então o foco aqui vai ser nos exercícios, senão a gente fica vendo teoria à toa, tá bom? Daí a aula 2, matrizes, determinantes e sistemas lineares, e aula 3, geometria e trigonometria. Uma coisa que eu observei olhando as questões dos concursos é que quanto mais básica a teoria, mais complexos os exercícios. Então, os exercícios que envolvem razão, porcentagem, regra de 3, tendem a ser mais casquinhas do que aqueles que envolvem matrizes, determinantes, sistemas lineares, trigonometria. Então a tendência é essa, quanto mais complexa a teoria, o que é demandado nos exercícios é algo mais básico da teoria, tá? Então é inversamente proporcional. Tá bom? Então vamos lá começar o nosso curso, aula 1, matemática básica. O primeiro conceito que a gente vai ver é de razão e proporção. Razão, que é importante a gente mencionar aqui, é que tem 2 notações mais usuais, né? A notação em forma de fração, né? Que é o x sobre y, ou essa notação aqui usando os 2 pontos, tá? E que a gente lê a razão de x para y. Em qualquer uma das notações, essa é a leitura. A razão de x para y, tá? Então, vamos ver um exemplo para a gente entender. Então, um exemplo é, qual a razão de 2x menos y para x, se x sobre y é igual a 4 com y diferente de 0. Então, primeiro, a hora que ele fala qual a razão de 2x menos y para x, a gente monta exatamente do jeito que está escrito. A razão de 2x menos y para x,
tá bom? Então, quando ele fala razão de, esse termo é o numerador e o para, esse termo é o denominador, tá bom? Por isso que a gente escreve dessa maneira, ou a gente poderia escrever da maneira 2x menos y para x. Mas o desenvolvimento matemático com certeza é mais fácil a gente usar a notação de fração. E por isso que eu fiz dessa forma aqui no exemplo. E daí ele fala aqui, x dividido por y é igual a 4. Então vamos isolar o y fica, só fazer a parte anterior aqui, então fica x sobre y igual a 4. Vamos isolar o y. Então, vou multiplicar em cruz, fica x igual a 4y. Se eu quero isolar o y, o 4 tem que passar dividindo para o outro lado. Então, fica y igual a x sobre 4, e é isso que a gente fez aqui, tá? A gente substituiu o y por x sobre 4 para a gente ficar com uma variável só, que é o x, e conseguir eliminar essa variável. Tá bom? Então, aqui nesse segundo passo, aqui a gente colocou o 4 dividindo tudo, né? Então, fica 8x menos x dividido por 4, dividido por x. Aí fica 8x menos x, 7x, dividido por 4x, x em cima, x embaixo a gente elimina, fica 7 sobre 4, que é igual a 1,75, tá? Então, a razão de 2x menos y para x igual a 1,75 ou 7/4, tá? As questões podem trazer em forma de fração ou em forma de número decimal, conforme for as alternativas, tá bom? Beleza. Então, quando a gente fala em razão, é assim que a gente pensa. E tem a questão da proporção, né? Então, a gente diz que grandezas são diretamente proporcionais se a razão entre duas grandezas é uma constante, tá? Então, a razão entre grandezas proporcionais, diretamente proporcionais, é uma constante. Ou seja, x sobre y igual a k, onde k é uma constante. Então, grandezas diretamente proporcionais são quando a razão entre essas grandezas é uma constante, e isso significa que essas duas variáveis, elas variam no mesmo sentido. O que isso quer dizer? Vamos pensar no seguinte, ó. Se a razão entre duas grandezas diretamente proporcionais é uma constante. Então, vou pegar um exemplo aqui que x igual a 1 e y igual, vamos fazer o contrário, x igual a 2 e y igual a 1, tá? K é igual a 2. Então, se as grandezas são diretamente proporcionais, o K é uma constante, significa que o K não vai mudar. Então, vamos para um exemplo que o K é igual a 2, tá? Então, K é igual a 2. Vamos pensar que o X está aumentando, tá? O X foi de 2 para 4. Para que o K permaneça igual a 2, que o K é uma constante, essa é a definição. Constante nunca muda. Então, o K tem que continuar igual a 2. Então, necessariamente, y tem que ser 2, certo? Porque 4 dividido por 2 igual a 2. Imagine uma outra situação que o x aumente para 8. Y necessariamente vai ter que aumentar para 4 para que o K permaneça igual a 2, tá? Então, vocês percebam, toda vez que o x aumenta, o y tem que aumentar também para que o K permaneça igual a 2 nesse exemplo. O K pode ter qualquer valor, mas, pelo conceito, tem que ser sempre uma constante, tá?
Então, como o x e o y estão variando no mesmo sentido, quando o x aumenta, y também aumenta, é o conceito de grandezas diretamente proporcionais. Quando o x diminui, por exemplo, de 8 para 4, de 4 para 2, y também diminuiu, de 4 para 2, de 2 para 1, tá? Então, quando o x diminui, o y também tem que diminuir. Então, eles andam, são duas grandezas que andam no mesmo sentido. Se uma aumenta, a outra aumenta, se uma diminui, a outra também diminui. Por isso que são chamadas diretamente proporcionais, tá? Então, guardem, grandezas diretamente proporcionais, a razão é uma constante, tá? E essas grandezas, elas variam no mesmo sentido. Se uma aumenta, outra aumenta, se uma diminui, outra diminui. Agora, vamos ver as grandezas inversamente proporcionais. Só apagar aqui para a gente não ficar com o quadro tão poluído. As inversamente proporcionais, o conceito é o seguinte: o produto entre essas duas grandezas inversamente proporcionais é uma constante. Então, isso é primordial a gente saber. Grandezas diretamente proporcionais, a razão é uma constante. E na inversamente proporcionais, o produto é uma constante. Então, x vezes y igual a k, onde k é uma constante. E, portanto, por analogia, se as grandezas diretamente proporcionais, elas variam no mesmo sentido, na inversamente proporcionais, elas variam em sentido inverso. Então, se x aumenta, y tem que diminuir, tá? Vamos pegar um exemplinho. Como o produto entre duas grandezas é uma constante, né? Então, vamos pegar um exemplo onde x igual a 2 e y igual a 1. Então, k é igual a 2. Imaginamos que x aumentou para 4. Se o k tem que permanecer igual a 2, y vai ter que diminuir para meio, para que 4 vezes meio dê igual a 2. Imagine que x aumente para 8. Y vai ter que reduzir para 1/4 para que 8 vezes 1/4 mantenha o k igual a 2. Tá bom? Então, aqui é fácil da gente ver que quando o x aumenta, o y tem que diminuir. Ele vai de 1 para meio e de meio para 1/4. Quando o x diminui, né, o y tem que aumentar para compensar a redução do valor do x. Tá? Então, quando o x aumenta, y diminui. Quando x diminui, y aumenta. Tá? Então, são grandezas inversamente proporcionais, variam em sentido inverso uma da outra. Tá bom? Isso é o que a gente precisa saber de razão e de proporção. Então, vamos começar um exercício para a gente já aplicar esse conceitinho básico desses dois tópicos de matemática básica. Esse daqui é da ESAF, de Auditor Fiscal da Receita de 2014, do último concurso aí. Essa questão, já para avisar vocês, ela foi anulada, mas eu trouxe por quê? Porque o motivo da anulação não achei tão nobre. O que aconteceu aqui puramente por um erro de português, tá? Então aqui na pergunta, ao invés de ele falar as misturas de Sara e Renata devem ser misturadas, eles erraram no português e ficou misturas e por isso foi anulado. Então eu acho que vale a pena a gente usar essa questão para a gente praticar porque tem uma resposta, né? Uma resposta matemática tem, mas ela foi anulada por conta do português. Então vamos ler o enunciado aqui junto. Duas estudantes de química, Sara e Renata, estão trabalhando com uma mistura de amônia e água.
Renata está trabalhando com a mistura de amônia e água na proporção 5:9, ou seja, 5 partes de amônia para 9 partes de água. Sabe-se que Sara está trabalhando com a mistura de amônia e água na proporção 8:7, ou seja, 8 partes de amônia para 7 partes de água. Desse modo, para se obter uma mistura de amônia e água na proporção de 1:1, as misturas de Sara e Renata devem ser misturadas respectivamente na proporção. Então vamos lá. Vamos aqui escrever como que é a mistura da Renata. A Renata está misturando amônia, ela está colocando 5 partes. E água, ela está colocando 9 partes. O que totaliza aqui 14 partes. Ele coloca de forma genérica, partes. Partes, não sei se é litro, se é ml, se é grama, não tenho ideia. Então a gente vai seguir partes, é uma unidade de medida genérica, tá bom? E a gente vai trabalhar um pouquinho com isso. Agora vamos escrever a mistura da Sara aqui. A Sara já está misturando amônia 8 partes e água 7 partes, o que totaliza, então uma mistura da Sara tem 15 partes, 8 partes de amônia e 7 partes de água, tá bom? A gente tem que fazer de tal forma que a gente vai misturar N misturas da Sara e N misturas da Renata, de tal forma que tenha uma proporção 1:1. Uma parte de água para uma parte de amônia. E isso quer dizer o seguinte, que a quantidade de amônia e de água tem que ser iguais, certo? Senão a proporção não seria 1:1. A proporção 1:1 diz pra gente que a mesma quantidade de partes de amônia é a mesma que a quantidade de partes de água, tá? Não necessariamente uma parte de amônia para uma parte de água. Pode ser 8:8, que dá uma proporção 1:1, tá? 7:7, dá a proporção 1:1. Então, a proporção 1:1 nos diz que a mesma quantidade de água é a mesma quantidade de amônia. É isso que nos diz a proporção 1:1. Tá bom? Então, um dos pontos é, se a gente aqui tem 14 partes e aqui a gente tem 15 partes, a gente tem que transformar isso tudo numa parte, tá? Pra gente conseguir somar, né? 14 partes com 15 partes a gente não consegue somar. Então a gente diz que a gente normaliza, a gente vai transformar tudo numa parte, tá? Então, ó, uma parte da Renata, uma parte de Renata é composta por 5 14avos de amônia mais 9 14avos de água, certo? Né? Então, eu dividi a quantidade de partes de amônia pela quantidade de partes total e a quantidade de partes de água pela quantidade de partes total para chegar numa parte da Renata, tá? E o mesmo eu vou fazer aqui com a Sara. Então, uma parte da Sara é formada por 8 15avos de amônia mais 7 15avos de água, tá? Se a gente somar isso daqui, dá 1, né? Então, a gente faz a gente transforma tudo numa parte só para a gente conseguir comparar. Não sei comparar 14 partes com 15 partes, mas sei comparar uma parte com uma parte, tá? Por isso que a gente transforma tudo numa unidade, nessa unidade de medida que foi genérica, que é a unidade partes, tá bom? Então, se a gente pegar uma parte da Renata e uma parte da Sara e misturar, o que vai acontecer? Eu vou ter 5 14avos de amônia, vou somar tudo que é amônia, tá? E 8 15avos de amônia, certo? E se eu misturar isso daqui
como que vai ficar de água? Vai ficar 9/14 de água, mais 7/15 de água. Beleza. Mas ele quer saber o seguinte: quantas vezes eu vou ter que pegar a mistura da Renata e quantas vezes eu vou ter que pegar a mistura da Sara para que a quantidade de água seja igual à quantidade de amônia? Que ele fala que água e amônia tem que estar na proporção 1:1. Então, o que eu vou fazer? Para que água seja igual a amônia, então vamos lá para um slide branco para a gente ter mais espaço aqui. Então, no final das contas, água tem que ser igual a amônia, certo? Proporção 1:1. Então, eu preciso descobrir a razão entre a mistura da Sara e a mistura da Renata para que o resultado seja esse, tá? Então, quanto eu tenho de água? Vamos voltar aqui para a gente ver. De água eu tenho 9/14 que veio da mistura da Renata, mais 7/15 que veio da mistura da Sara, por isso que eu estou usando as iniciais das pessoas, transformando isso numa variável, porque eu quero saber quantas vezes eu vou ter que colocar a Renata e quantas vezes eu vou colocar a Sara para que essa igualdade seja válida, tá bom? Vamos ver de amônia agora. De amônia tem 5/14 que veio da Renata. Então, 5/14 da Renata mais 8/15 que veio da Sara. Mais 8/15 da Sara. Então, isso daqui é de água e isso daqui é de amônia, certo? Então, como o enunciado pede, as misturas de Sara e Renata deverão ser misturadas respectivamente na proporção. Então, o que ele quer? Ele quer Sara dividido por Renata, porque ele quer a proporção, né? Ele quer a razão entre Sara e Renata. Então, vamos lá, isso que a gente precisa descobrir. Então, a nossa pergunta é Sara sobre Renata. Então, vamos lá, vamos desenvolver matematicamente para a gente chegar no S sobre R. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar no denominador o produto de 14 vezes 15 para eliminar as frações. Então, vai ficar 14 vezes 15 dividido por 14 dá 15, vezes 9 vai ficar 15 vezes 9 R mais 14 vezes 15 dividido por 15 dá 14, vezes 7, vou colocar aqui 14 vezes 7, S. Agora aqui desse lado, 14 vezes 15 dividido por 14 dá 15, 15 vezes 5, R, mais 14 vezes 15 dividido por 15 dá 14, então fica 8 vezes 14, S. Vamos multiplicar isso daqui, então 15 vezes 9 dá 45, 9, 10, 1. Dá 135. 135 R mais, vamos fazer, ó, é sem querer. Vamos fazer 14 vezes 7, que dá 98S, igual a, vamos fazer 15 vezes 5, dá 75, 75R mais
8 vezes 14 dá 100. Opa, errei aqui. Dá 111. 112 S. Como eu quero S sobre R, vamos jogar tudo que é S para um lado e tudo que é R para o outro, tá? Então, vou jogar o R para cá. Vai ficar 135R menos 75R igual a 112S menos 98S. Então, vai ficar 60R igual a 14S. Como eu quero S sobre R, vai ficar, então o que está acompanhando S vem para cá dividindo, né? O que está multiplicando S vem para o outro lado dividindo. Então vai ficar S igual a 60 dividido por 14 vezes R. O que está acompanhando, o R, se está aqui multiplicando, ele vem para o outro lado dividindo. Então, fica S sobre R, né? Que é isso que a gente quer aqui, né? S sobre R é 60 sobre 14. Vou dividir em cima e embaixo por 2, né? Os dois são múltiplos de 2, então fica 30 sobre 7. Como não dá para simplificar mais, vamos buscar lá nas alternativas se a gente tem 30 sobre 7. Ele mostrou a razão na notação com os dois pontos, né? Então, 30 para 7, alternativa C. Mas a questão foi anulada por um errinho de português aí, mas acho que não invalida o nosso exercício de razão. Tá ok? Então, essa foi a nossa primeira questão. Então, vamos para a questão 2, essa questão também da ESAF de 2010. Um pai deseja dividir uma fazenda de 500 alqueires entre seus 3 filhos, na razão direta da quantidade de filhos que cada um tem e na razão inversa de suas rendas. Sabendo-se que a renda do filho mais velho é 2 vezes a renda do filho mais novo e que a renda do filho do meio é 3 vezes a renda do filho mais novo e que, além disso, o filho mais velho tem 3 filhos, o filho do meio tem 2 filhos e o filho mais novo tem 2 filhos, quantos alqueires receberá o filho do meio? Então, uma coisa que eu acho importante é a gente ler o enunciado e transformar isso em matemática, né? Transformar em equações e o resto vai ser desenvolvimento matemático. Então, o segredo é a gente traduzir o enunciado em equação, tá bom? Então, ó, alguns dados do exercício. Primeiro, ele fala que tem 3 filhos, tá? Então, eu vou chamar, como ele tá querendo dividir, eu vou chamar. Então, no final das contas, vai ser a parte que o filho 1 vai receber, a parte que o filho 2 vai receber e a parte que o filho 3 vai receber. E vou aqui, esses índices é o seguinte: o 1 é o filho mais velho, porque é o primeiro filho. O 2 é o filho do meio e o 3 é o filho mais novo, tá? Só para a gente simplificar, para usar poucas palavras e mais transformar isso na matemática. Então, ó, se ele falou que a renda do filho mais velho é 2 vezes a renda do filho mais novo, isso quer dizer o quê? Que a renda do filho mais velho, que é o filho 1, é 2 vezes a renda do filho mais novo, que é o filho 3. E ele fala também que a renda do filho do meio é 3 vezes a renda do filho mais novo. Então, a renda do filho do meio, que é o filho 2, é 3 vezes a renda do filho mais novo, que é o filho 3. Da parte da renda é isso que ele fala. Daí ele fala o seguinte, que
O filho mais velho tem 3 filhos, então a quantidade de filhos do filho mais velho é 3. A quantidade de filhos do filho do meio é 2. E a quantidade de filhos do filho mais novo também é 2. Tá? Então, esses foram os dados do enunciado. E ele está falando o seguinte, que, primeiro de tudo, a fazenda tem 500 alqueires que vai ser dividido em 3 partes. Não sabemos se são partes iguais, ele vai querer saber o quantos alqueires vai receber o filho do meio. Então, a gente sabe que a participação do filho 1 mais a participação do filho 2 mais a participação do filho 3 vai somar os 500 alqueires, que é a fazenda que ele está querendo dividir, certo? Então, essa é mais um dado do enunciado. E, por fim, o último dado, ele fala o seguinte, que essa divisão vai ser pela razão direta da quantidade de filhos, que a gente chamou de F, né? F1, F2, F3, e razão inversa de renda. E renda a gente chamou de R, R1, R2, R3. Então, se a participação dos filhos é pela razão direta da quantidade de filhos e pela razão inversa das rendas, vamos lembrar que a razão direta era quando a razão entre as grandezas era uma constante. Então, a razão entre a participação e a quantidade de filhos é uma constante, certo? E a proporção inversa era o seguinte, inversa. Lembrem que a proporção inversa falava o seguinte, o produto entre as grandezas era uma constante. Então, a participação que o filho vai ter vezes a sua renda é uma constante, né? Porque ele fala que a divisão, né, que a gente chamou de P, P1, P2, P3, que é a participação de cada um dos filhos, é na razão inversa de sua renda. E a divisão, né, a participação, é na razão direta da quantidade de filhos. Por isso que participação sobre a quantidade de filhos é uma constante, porque a relação é direta. E a participação vezes a renda, né, o produto de duas grandezas inversamente proporcionais é uma constante. Agora a gente precisa transformar isso tudo numa equação só. E numa equação em que o P é isolado. Opa. Então, ó, vou isolar o P aqui na razão direta. Vai ficar P igual a K vezes F. E vou fazer a mesma coisa aqui na relação inversa. Então, vai ficar P é igual a K vezes 1 sobre R. Certo? Vou juntar isso tudo numa equação só. Então, o que significa dizer que a participação de cada um dos filhos está na razão direta da quantidade de filhos e da razão inversa de suas rendas significa o seguinte, que a participação é uma constante vezes a quantidade de filhos dividido pela renda. Eu juntei tudo isso daqui numa só. Tá bom? Então, fica K vezes F vezes 1 sobre R. Tá? Então, isso que quer dizer? A participação está na proporção direta da quantidade de filhos e na proporção inversa de suas rendas. Tá bom? Então, agora é a gente desenvolver a matemática.
Então vamos para um slide em branco aqui para a gente ter espaço para desenvolver. Então a principal equação nossa é o seguinte: a participação é diretamente proporcional à quantidade de filhos e inversamente proporcional à renda de cada um, certo? Ótimo. Então a gente sabe que a participação do filho 1 vai ser uma constante vezes a quantidade de filhos que ele tem sobre a renda que ele tem. A participação do filho 2 vai ser essa mesma constante, né? Porque todas as participações é regida por uma única lei, tá? Então não é que o filho tem uma constante diferente do filho 2, todos são regidos pela mesma constante, tá? Então a participação do filho 2 é uma constante vezes a quantidade de filhos que ele tem. Perdão, aqui é índice 2, né? Porque a gente está falando da participação do filho 2 sobre a renda que ele tem. E a participação do filho 3 é a mesma constante multiplicada pela quantidade de filhos que ele tem vezes a renda que ele percebe. Ótimo. E vocês lembram que a soma dessas participações tem que dar 500, que é a fazenda que o pai está querendo dividir. Então é isso que a gente vai fazer. Tá? E agora eu vou começar a substituir, então isso daqui tem que dar 500. Eu vou começar a substituir F1, R1 pelas informações do enunciado. Então tá, lembrando que ele quer a participação 2, né? Porque ele fala quantos alqueires receberá o filho do meio, que a gente deu como índice 2, que é o segundo filho, filho do meio. Tá bom? Então vamos lá, ó. Então, eu vou fazer P1 mais P2 mais P3 igual a 500. P1 é K vezes quantidade de filhos que o filho 1 tem. São 3. Ótimo. 3 dividido a renda. A renda do filho 1 é 2 vezes a renda do filho 3, certo? 2 vezes a renda do filho 3. Mais P2 é K vezes quantidade de filhos que o filho 2 tem. 2 vezes 2 dividido por a renda do filho 2. Ele falou que é 3 vezes a renda do filho 3. Então, vamos colocar lá. 3 vezes a renda do filho 3. Mais P3 é K vezes a quantidade de filhos que o filho 3 tem, que é 2 também. 2 dividido por a renda do filho 3 é a renda do filho 3, tá bom? Que é igual a 500, certo? Como todos são multiplicados por K dividido por R3, eu vou colocar isso em evidência. Então, K dividido por R3 vezes vai ficar 3 dividido por 2, mais 2 dividido por 3, mais 2, igual a 500. Eu vou somar tudo o que está dentro do parênteses. Vou colocar o 6, que é o mínimo múltiplo comum, fica 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 3, 9. Mais 6 dividido por 3, 2 vezes 2, 4. 6 dividido aqui como se tivesse um 1. 6 dividido por 1, 6 vezes 2, 12. Igual a 500, certo? Então, K sobre R3 é igual a, vamos somar isso que está dentro do parênteses. 9 mais 4, 13 mais 12, 25. Vou isolar o K sobre R3, então vai ficar K sobre R3 é igual a 500 vezes 6 dividido por 25, tá? Aqui eu vou dividir por 5 em cima e baixo, fica 100 vezes 6 dividido por 5, vou dividir de novo por 5 em cima, 5 embaixo, fica 20 vezes 6 dividido por 1,
20 vezes 6, 120. Então, eu sei que K sobre R3 igual a 120. Ótimo. Agora, vamos voltar à pergunta do enunciado. Ele quer P2. P2 é K vezes, já substituindo aqui, ó, 2 sobre 3R3. Sei que K dividido por R3 é igual a 120. Então, fica 120 vezes 2/3. Divido por 3 aqui, divido por 3 aqui. Fica 40 vezes 2 dividido por 1, que é igual a 80. Então, o filho 2 ficou com 80 alqueires, a alternativa A, que foi o gabarito da questão. Tá bom? Então, vejam que nessa parte o principal é a gente traduzir o enunciado em matemática, colocar isso tudo em forma matemática e o resto é desenvolvimento. Se você tem um pouco de dificuldade em desenvolver matematicamente, né, multiplicar em cruz, isolar uma variável, isso tudo se pega com a prática e a gente vai fazer muitos exercícios que demandam isso, tá? Então, isso não se assustem, com a prática, a gente consegue fazer um pouco mais naturalmente. Quem já tem facilidade com matemática, eu diria para não se preocupar tanto com isso. Mas quem não tem, não diria que essa é uma grande preocupação, que com a prática vai se pegando alguns macetezinhos, tá bom? Então esse módulo a gente para por aqui e a gente continua a nossa aula no próximo, tá bom? Até lá!